Meus irmãos, então nós estamos retomando aqui o capítulo 2 de Efésios, do versículo 11 ao versículo 22. Há 2 semanas nós iniciamos o estudo deste capítulo aqui, desse conjunto de versículos, e nós vimos 2 pontos aqui. Hoje, se assim Deus permitir, nós veremos o terceiro ponto desta perícope, deste texto aqui, que vai dos versículos 20 até o 22. O que nós vimos na semana retrasada, olhando para esses versículos aqui, de 11 até 19. Primeiro, Paulo aqui, antes, no capítulo 2, de 1 a 10, ele fala da situação de morte e escravidão de todas as pessoas. E em seguida, do versículo 4 ao 10, o versículo 4 começa com uma conjunção, mas Deus... Quer dizer, diante da morte, da escravidão da humanidade sem Cristo, sem o Evangelho, Deus então une tanto judeu quanto gentil a Cristo. E aí lhe dá vida, ressuscita, exalta, leva essa vida para se assentar ao lado do Senhor nos lugares celestiais e coloca essa fé no coração desse eleito, porque o versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então essa fé no coração do judeu e do gentil, que o une a Cristo, que faz confessar Jesus como Senhor e Salvador, foi Deus que colocou no coração dele. E agora, a partir do versículo 11 aqui, Paulo vai dizer que Deus então em Cristo cria uma nova humanidade. Isso é incrível. Deus pega judeus e gentios, inclui eles em Cristo Jesus, derrama a graça, derrama do seu Espírito, e agora eles são um povo só sobre a face da terra, uma nova humanidade. E o que a gente viu aqui? Nos primeiros 2 versículos, o 11 e o 12, Paulo vai dizer o que éramos antes de Cristo, sem Cristo. O que é a humanidade sem Cristo? E olha que paralelo interessante com o capítulo 2, versículos de 1 a 3. O que é a humanidade sem Cristo? São pessoas mortas espiritualmente e escravizadas pelo seu coração, pelo mundo e pelo diabo. Paulo agora faz um paralelo aqui, fazendo uma aplicação mais direta aos gentios, porém ele se inclui. Olha que interessante, olha o versículo 11. Portanto, lembrai-vos, ele está falando dos gentios, de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo começa esse trecho aqui dizendo qual era a situação dos gentios antes de conhecer a Cristo e como eles eram desprezados pelos judeus. Os judeus eram o povo diante do qual Deus se revelou. Deus deu a sua lei, seus juízos, seus mandamentos, deu as suas promessas, a maior delas, de que pelo Messias esse povo seria remido de todo o pecado. Então o judeu, que deveria ser uma luz para as nações, esqueceu disso e começou a oprimir, a menosprezar pessoas de outras nações, a ponto de um estudioso dizer que os gentios para os judeus eles foram criados por Deus como combustível do fogo do inferno. Lembra que nós vimos isso? Tamanha era a raiva, o ódio, a ojeriza que o judeu tinha de um gentil. Eles tinham ódio do gentil. E como vivia esse gentil diante de Deus? Esse que não foi objeto das promessas de Deus, do pacto de Deus, da aliança de Deus, do favor de Deus sobre Israel. Como era esse gentil? Olha o versículo 12. Naquele tempo, quer dizer, antes de conhecer o Evangelho, estáveis primeiro, sem Cristo, ou seja, separados do Messias. Mas além disso, separados da comunidade de Israel. Eles não faziam parte da nação santa, eles não tinham a cidadania do povo de Deus, eles eram estrangeiros. E mais, estranhos às alianças da promessa. Ou seja, eles eram estranhos ao pacto de Deus com Israel, para salvar Israel por meio do Messias. O gentio não conhecia nada disso. E por fim, isso aqui eu acho terrível, não tendo esperança
e sem Deus no mundo. Justamente, que esperança? Ora, o cumprimento da promessa que Deus fez a Israel, de que pelo Messias ele salvaria esse povo, aqueles que nele crescem, aqueles que não vivessem das suas obras, do seu legalismo, mas crescem no Messias, eles seriam salvos. Pois bem, o gentio não contava com essa promessa, ele não sabia disso, então ele vivia sem Deus no mundo. Ou seja, não é que ele não tinha um Deus para adorar, o gentio era um politeísta, adorava muitas divindades, mas não adorava o Deus verdadeiro, o Deus que se revelava a Israel. Então veja a situação dos gentios sem Cristo, antes de conhecer o Evangelho. Terrível, morto espiritualmente, escravizado, alheio às promessas, sem esperança, sem Deus no mundo, não fazendo parte da nação santa. E a partir do versículo 13 nós vimos o que Cristo fez. Olha como começa o 13. Mas, olha a conjunção. Quer dizer, então agora a situação mudou. Se era assim antes, agora mudou. Mas agora, quer dizer, depois que vocês conheceram o Evangelho em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, não fazia parte do povo de Deus, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha que interessante, vocês foram unidos misticamente quando Deus derramou o Espírito Santo sobre vocês na regeneração espiritual e vocês nasceram de novo. Houve então a propiciação do pecado de vocês pelo derramamento do sangue do Messias, do Cristo. Vocês sabem, gente, que Cristo no grego é a palavra ungido para Messias no hebraico. Então lá no Antigo Testamento era o Messias, no Novo é Cristo. Muita gente acha que o sobrenome de Jesus era Cristo. Não. Cristo, no grego, significa o ungido de Deus. Aquele Messias no passado prometido, que agora veio, e que derrama o seu sangue sobre o gentio, purificando de toda a sua corrupção. Então, Deus juntou duas raças que viviam separadas. Olha o 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. O que é ambos aqui? Os povos, a nação judaica e os gentios. De ambos, em Cristo, fez um só. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Vocês lembram o que era essa parede que separava os gentios dos judeus? Lembra que a gente viu aqueles muros? Tanto no tabernáculo era cortina, né? Mas no templo, lá em Jerusalém, no templo de Salomão, já eram muros, né? Que separavam o átrio dos judeus do átrio dos gentios. Lembra que tinha uma plaquinha? Proibido entrar, hein? Se você entrar, você será responsável pela sua morte, gentil. Uma parede de separação, que separava todas as nações dos judeus, da adoração judaica. E mais, a própria lei dada por Deus aos judeus fazia a separação. Porque na lei de Moisés havia rituais, havia leis dietéticas, coisas que o judeu podia comer e não comer. Havia um calendário, datas, festas diferenciadas. Tudo isso separava o judeu das demais nações que não conheciam nada disso. E quando veio Jesus, ele rompeu com tudo isso. Ele derrubou a parede de separação que fazia inimizade. E mais, uma inimizade também, acima de tudo e por trás de tudo isso, espiritual. Porque o judeu, ele tinha o quê? Os rituais de sacrifício dos animais, para que o seu pecado fosse perdoado. O gentio não. Ele vivia debaixo da ira de Deus, Ele não tinha consciência de que esse Deus purificava, perdoava pecados por meio desse ritual, porque ele não era israelita. Então, ele vivia debaixo da ira, mas agora em Cristo, pelo sangue de Cristo, esta barreira espiritual foi rompida também. Porque por ele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que vive em judeu e em gentio. Jesus, então, olha o versículo 15. O que ele fez? Para romper a parede de separação, que separava judeus e gentios e que os separavam de Deus. Aboliu na sua carne, ou seja, na sua cruz, na sua obra de cruz, no seu corpo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ou seja, os mandamentos dizem ao homem, você tem que viver dessa forma. Se você não obedece assim, você vai morrer. O problema é que o homem em pecado não pode obedecer.
Então Jesus vem para fazer aquilo que judeus e gentios em pecado não podiam fazer, que é obedecer às ordens de Deus em seus mandamentos. Por isso que Paulo diz, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, porque essa lei nos condenava tanto o judeu quanto o gentil, porque em pecado você não pode cumprir a lei, então você está condenado pela lei. Cristo aboliu isso, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo, veja, em Jesus, unidos a Jesus, um novo homem fazendo a paz. E a gente viu que esse verbo criar é muito interessante. Esse verbo criar é trazer à existência algo que não existia, uma nova humanidade. Irmãos, quando alguém é alcançado pelo poder de Deus e nasce de novo no Espírito, é uma nova pessoa. Nasceu um novo homem, nasceu uma nova mulher. As coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, Paulo vai dizer. Então, por isso que aqui o verbo é, para que dos dois criasse em si mesmo, quer dizer, unido a Cristo, um novo homem, fazendo a paz pelo seu sangue. Porque, tendo obedecido à lei no lugar daquele que nele confia, e tendo recebido o castigo da lei no lugar daquele que nele confia, obediência ativa e passiva, Cristo então nos trouxe a paz diante de Deus, nos trouxe a paz agora diante dos homens, de modo que hoje, judeu e gentil podem estar na mesma igreja cristã. Veja, uma das preocupações de Paulo em muitas das suas cartas é cuidar dessa relação agora, judeus e gentios na mesma igreja. Gente, isso era inconcebível. Fora do cristianismo, isso é inconcebível. Não dá. O judeu ele é extremamente nacionalista, orgulhoso da sua condição. Ele é o povo escolhido de Deus, e o judeu ortodoxo ainda hoje caminha nessa mentalidade. Deus tem um pacto conosco. As demais nações são gentias, ou gentílicas. Não sei o adjetivo aí agora. Gentias ou gentílicas, talvez os dois. Mas em Cristo, ambos agora foram reconciliados em um só corpo. Olha o versículo 16. E reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus. Porque a inimizade, o pecado fazia separação entre nós e Deus. Isaías 64 vai falar disso. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. 59. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Gente, quanta gente por aí, com boa intenção, mas buscando a Deus, não confiado em Cristo, não mediado pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo. Eu te pergunto, segundo Isaías 59, 2, como é que Deus está para esse que o busca? Sem Cristo. Virado, com o rosto voltado, Sérgio. Olha, gente, como é importante conhecer a Bíblia. Pessoas que até bem intencionadas querem servir e buscar a Deus, mas elegem outro mediador que não Jesus, e Deus está, de costa para essa pessoa. Mas por que ele atende? É pelo amor que ele tem, é pela misericórdia que ele tem. É como se ele olhasse para esse pecador e tivesse muita compaixão, e então atendesse, derramasse, abençoasse, curasse de alguma enfermidade, abrisse uma porta de emprego. É misericórdia de Deus. Por exemplo, pode falar, Laís. Isso, a graça comum. Outro dia me perguntaram assim: então, Rogério, mas a gente vê assim muitas faixas agradecendo a Santo Expedito. Lá em Rio Preto tem vários lugares, tem lugares lá que tem muitas. Obrigado por uma graça alcançada, Santo Expedito. Veja, uma pessoa que, se você perguntar para ela, ela vai dizer que ela busca Deus, só que ela está compartilhando a glória de Deus com Santo Expedito, que foi um homem pecador como eu e você. Mas na teologia romana, ele tem méritos para abençoar essa pessoa, não é? São obras superrogatórias. Ele tem méritos na teologia católica romana. Mas lá na teologia deles,
Agora, a pergunta para mim foi a seguinte: ué, mas então, por que Deus permitiu que isso aí acontecesse? Para que Expedito tivesse glória? Para aqueles que se perdem, sim. Para que eles continuassem no erro, vivendo na mentira, na idolatria, para sua própria condenação. Agora, o fato é, a pessoa foi abençoada. Isso é o fato. Por quê? É graça comum. Deus abençoa o ateu, irmão. Um ateu não tem trabalho, não tem família, às vezes está melhor do que eu e você. Graça comum, não tem nada a ver com a graça salvadora de Deus. Esse homem, essa mulher, vai prestar contas a Deus um dia. E se ele morreu sem Cristo, ele vai ser condenado a um tormento eterno. Entende? Agora aqui, Deus o criou. Ele é criatura de Deus. Então Deus cuida dele. A compaixão de Deus. Deus é um Deus amoroso, irmãos. Deus, ele vai além das nossas expectativas. Nós deixamos de ajudar por muito menos pessoas. E Deus, mesmo sendo desprezado, ofendido, sua santidade manchada nessa vida, Deus abençoa. Esse é Deus. Por isso que sempre há esperança, né? Sempre há esperança para converter pecadores. E daí, olha o 17. E vindo Jesus, quando ele veio, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Quem eram os que estavam longe? Os gentios. E paz também aos que estavam perto. Quem eram os que estavam perto? Os judeus. Como Paulo, que não conhecia Jesus e foi alcançado pela graça de Jesus naquele caminho para Damasco. E nasceu de novo e foi reconciliado com Deus. Veja, Paulo era um judeu orgulhoso também, zeloso da lei, ele fala. Ele cumpria a lei, ele se esforçava. Gente, ele estava indo para Damasco prender judeus, crendo que ele estava cultuando a Deus fazendo isso. Olha como é que a religião, ela pode te levar para longe de Deus. Muitas pessoas falam, o importante é ter uma religião. Não, não é não. Que religião? Depende. A Umbanda tem uma religião, o Espírita tem uma religião, o maçom, eles dizem que não é, mas a maçonaria também é uma religião. Eles têm lá os seus segredos, seus símbolos sagrados, seus cultos. Então não é qualquer religião, porque Paulo era um baita de um religioso e estava longe de Jesus, mas o Senhor o aproximou dele. E aí ele está dizendo aqui, ele nos trouxe paz, tanto a mim, que era judeu e achava que na lei eu estava diante de Deus limpo, quanto ao gentio, que nem conhecia a lei. Então, fez de dois, fez um só, nos trouxe a paz, e agora, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Judeus e gentios, mediados por Cristo, podem ir até o Pai agora, na dependência do Espírito. Então ele conclui no 19, assim, já não sois estrangeiros, ó gentios, vocês não são peregrinos, vocês são cidadãos dos céus em Cristo Jesus. Vocês foram acolhidos na família de Deus agora. Vocês são concidadãos dos santos. Vocês têm cidadania celestial. A salvação não é só para judeu cristão, é para gentil cristão. Olha que legal. O que há em comum, gente? Judeu cristão, gentil cristão. O que há em comum? Cristão. Isso, vocês estão espertos, hein? Cristão. É para gentil, é para judeu. Se está em Cristo, não importa a raça. Fez um povo só, criou um povo só. Cristo é a chave, é aquele que nos reconcilia com o Pai e o Pai conosco. E agora a gente entra então o que é isso? O que Cristo fez. Agora, o que a gente vai ver? O que somos em Cristo, a partir do versículo 19. Isso aqui é impressionante, irmãos. Olha o 19 comigo de novo. Assim, já não sois estrangeiros. A partir do 19, né? Eu disse que o 19 pertencia ao tópico anterior. O que Cristo fez. Não, esse assim aqui quer dizer, esse assim, ele vai introduzir um novo argumento, um novo ponto agora. Então o 19 começa a mostrar o que nós somos em Cristo. Assim, vamos ler de novo. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós já falamos. Judeus e gentios não são mais estrangeiros, os gentios não são estrangeiros, eles falam a mesma língua dos judeus, agora, que é a linguagem cristã, a linguagem de Cristo, estão debaixo do sangue de Cristo,
eles são concidadãos dos santos, ou seja, eles têm cidadania juntamente com os judeus, um povo todo com laços da mesma cidadania, a cidadania celestial. Olha que legal, o cristão tem dupla cidadania. Ele tem a cidadania daqui e ele tem a cidadania do céu. Uma pessoa que não pertence a Cristo é cidadão do mundo. Mas uma pessoa que foi alcançada pela graça de Cristo também tem a cidadania do céu, a cidadania celestial. Passou a fazer parte da família de Deus. São membros da mesma família de Deus sobre a terra e nos céus. Porque lembra o que Paulo falou aqui em Efésios 1 ou 2? 2. Aqui, Efésios 2:6. Paulo vai dizer: e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, de maneira sobrenatural, quando alguém renasce espiritualmente, é regenerado pelo Espírito, Deus o coloca lá com Cristo, ao lado do Pai, sob todo o principado e potestade. A gente lê no capítulo 1, versículo 21. Olha onde Cristo foi: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. O 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça deu Cristo à igreja que está lá com o Senhor, tendo toda a potestade, principado, os dominadores deste mundo tenebroso, não é? Segundo ele vai falar no capítulo 6, debaixo dos seus pés. Então, que coisa impressionante. Nós somos cidadãos daqui, mas nós temos uma cidadania celestial. Nós temos uma vida aqui, mas nós ganhamos uma vida nova em Cristo, uma vida espiritual. E o versículo 20 continua: edificado, olha, ele vai falar agora, esta família de Deus, composta por judeus e gentios, esses concidadãos, esses que agora não são mais estrangeiros e peregrinos, eles são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, ou seja, esse fundamento, Cristo Jesus, a pedra angular. Tem umas coisas aqui que a gente precisa entender. Esse verbo edificar aqui é importante. Esse edificados aqui significa ser construídos sobre um fundamento que já está posto. Lembra de 1 Coríntios que a gente leu aqui no início? Eu lancei um fundamento, que é Cristo. Apolo não pode vir, ninguém mais pode vir e lançar o outro fundamento, sobre o qual a igreja vai ser edificada. Não, eu vim aqui aos Coríntios, preguei o Evangelho, que é Cristo crucificado. Esse é o fundamento sobre o qual a igreja se erige, se eleva. Pois bem, aqui Paulo está falando aos Efésios, que essa igreja, formada de judeus e gentios, ela é edificada, ela está sendo construída sobre um fundamento que já está posto. Veja, um edifício, uma casa que está posta sobre um fundamento, um alicerce firme que já está estabelecido. E ele prossegue: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso aqui é importante. Apóstolo aqui é aquele que é enviado por Jesus para falar debaixo da autoridade do nome de Jesus. Esse é o apóstolo. Paulo está dizendo, essa igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, sobre um fundamento colocado, ensinado pelos apóstolos, esses que foram enviados por Cristo para falar no seu nome, e pelos profetas. E aqui tem uma briga boa entre os estudiosos. Esses profetas aqui que Paulo está falando, são os profetas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Olha só. Do Antigo. Também tem. Tem gente que fala que são os dois. Olha só. Quem é que dá continuidade ao ministério dos profetas do Antigo Testamento, no Novo Testamento? Os apóstolos. Então a gente pode ver assim, na obra dos profetas agora, está nos apóstolos do Novo Testamento. São os apóstolos que dão continuidade aos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não falam para uma igreja local como os profetas do Novo Testamento. Parece, irmãos, que no Novo Testamento, quando falam em profetas, eram pessoas nas igrejas locais que ministravam ali, que explicavam as cartas,
que pregavam. Esse parece ser o ministério dos profetas do Novo Testamento, muito diferente do ministério dos profetas no Antigo e dos apóstolos. Por quê? Porque eles tinham uma palavra inspirada de Deus, nova. Eles davam origem, entende? A normativa, a forma como a igreja seria conduzida naqueles dias. Quem fazia isso? Os apóstolos do Antigo Testamento e os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo. Parece que os profetas do Novo Testamento, eles tinham um ministério mais limitado. Eles não tinham essa palavra inspirada, como tinha os apóstolos. Então parece que aqui, de fato, quando Paulo fala assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, parece que é aquilo que os profetas falaram sobre a obra do Messias. Porque o fundamento, Paulo vai dizer agora, é Jesus. Olha aí, o versículo 20. Sendo Ele mesmo, ou seja, o fundamento, quem? Cristo Jesus, a pedra angular. E aí, tem uma base legal lá em 1 Pedro 1, de 10 a 11. Abra lá a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 10 a 11. Eu acho incrível esse texto, irmãos. Pedro está falando aqui uma palavra inspirada. 1 de Pedro 1, de 10 a 11. Sabe o que ele vai dizer? Que os profetas do Antigo Testamento falavam pelo Espírito de Cristo que neles estava. Então, de fato, eles estavam edificando a igreja do Novo Testamento, quando eles falavam. Olha lá, 1 de Pedro 1, 10 a 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Veja, que profetas aqui? Os do Antigo Testamento. Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Paulo está falando, esta graça que os salvaria em Cristo foi falado lá na antiga dispensação pelos profetas. Ela não foi muito bem compreendida, mas ela foi anunciada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito de Cristo estava em quem? Nos profetas. Ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Por exemplo, Isaías 53, falando sobre o servo sofredor. Quem é o servo sofredor de Isaías 53? Jesus, o Messias. Salmo 22. Veja, ele... Como? Daniel também, sim. Muitos textos do Antigo Testamento, profetas que estavam ministrando sobre Cristo no Espírito de Cristo. Então parece que de fato a igreja ela é edificada sobre o fundamento que é Cristo. Aquilo que tanto os profetas do Antigo Testamento ensinaram, como os apóstolos, que agora dão sequência à obra do profeta, do Antigo Testamento. Então, qual é o alicerce, a fundação daquilo que os apóstolos e profetas do Antigo Testamento falaram? Pronto, é Jesus Cristo. E Paulo fala aí que ele é uma pedra angular. Por isso que o hino que a gente cantou, o hino 298, a pedra fundamental, é um outro nome para essa pedra angular. E tem um outro nome também, a pedra de esquina. Que pedra é essa no alicerce de uma construção? Essa pedra de esquina, essa pedra angular. A principal pedra, ela ficava numa quina, fazendo a junção de duas paredes. Ela balizava essas paredes e todo o edifício. Se essa pedra estivesse fora do lugar, fora da angulação, o edifício cresceria de maneira disforme e cairia em algum momento. Então está dizendo assim, a igreja ela é construída sobre este fundamento, que é Jesus, a pedra angular, sobre o qual a igreja se eleva. Olha que importante essa questão do fundamento. Jesus é a pedra angular, essa pedra de esquina da fundação da igreja, sobre a qual ela se levanta e se mantém nesse mundo até o seu retorno. E aí vem a pergunta, irmãos, se é assim, a igreja precisa de profetas hoje que tragam novas revelações para ela? O que vocês acham? Está vendo? Quando a gente vai estudar a Bíblia, o Espírito vai nos convencendo disso. Se a igreja é edificada sobre o fundamento que é Cristo, se o fundamento, Paulo vai dizer aos Coríntios, já foi posto quando eu preguei esse fundamento que é Cristo, que é Jesus.
Se esse fundamento agora é visto na obra dos apóstolos, por que a necessidade de um novo fundamento? Qual é a necessidade de uma nova revelação? Se você entende que a igreja precisa de novas revelações para guiá-la, que Deus ainda está dando novas revelações à igreja, a par deste fundamento que é Jesus Cristo, a par do que os apóstolos ensinaram sobre esse fundamento que é Jesus Cristo, você precisa ser intelectualmente honesto e entender o seguinte, que o fundamento da igreja ainda não está completo. E será que à luz da Bíblia alguém pode dizer isso? Que o fundamento da igreja, sobre o qual ela se eleva, ainda não está completo? Cristo já não completou a sua obra de cruz? Ele já não morreu, ressuscitou e foi exaltado? Está ao lado do Pai, reinando sobre tudo e todos, até o seu retorno? Veja, a igreja precisa de que fundamento hoje para continuar, para crescer? Cristo. O anúncio dos apóstolos sobre Cristo. O que a Bíblia fala sobre Cristo. Desde os profetas do Antigo Testamento até os apóstolos e os profetas do Novo também, interpretando essa palavra, não trazendo uma nova revelação, uma palavra inspirada, mas aplicando essa palavra dos apóstolos aos seus dias, às igrejas dentro das quais eles participavam. Fica claro? Veja que interessante isso. O Espírito então não traz novas revelações, como se a obra de Cristo estivesse incompleta. O que ele faz hoje? Ele aplica o que já foi revelado na Escritura para a vida da igreja. Por isso que a teologia reformada se diferencia das demais, irmãos. É assim que nós cremos quando olhamos para a Bíblia. O Espírito, ele não precisa trazer novas revelações para a igreja. A igreja precisa disso aqui, 66 livros revelados por Deus. Ela vai ser edificada com base nessa revelação. Por isso que não há problema de você chamar um pastor de profeta. Ele não é um profeta como Isaías. Não, ele é um profeta do Novo Testamento. Ele está ministrando a palavra, aplicando a palavra revelada aqui. Nenhum pastor pode trazer uma nova revelação. Ele não é apóstolo, ele não é profeta do Antigo Testamento para trazer uma palavra inspirada. Entende isso? Que coisa maravilhosa isso, né? A igreja não precisa de novas profecias, de novas revelações de como caminhar, porque ela já está firmada em Jesus Cristo. E o que ela precisa? Ela precisa conhecê-lo na sua palavra e depender do seu Espírito. É sobre esse firme fundamento, Jesus Cristo, que a igreja cresce em santidade e Deus é adorado. Olha o versículo 21. No qual, quer dizer, em Jesus, esta pedra angular, o que acontece com a igreja? Todo o edifício, olha aí, a figura novamente da igreja como um prédio em construção, bem ajustado, cresce. Veja, se o fundamento é Cristo, a palavra de Cristo, irmãos, a igreja cresce. Aqui tem uma boa aplicação para crescimento de igreja, né? Há muitos métodos. As pessoas ficam pesquisando métodos, caminhos para crescer a igreja, para encher a igreja. Você quer encher a igreja? Se mantém fiel a esse fundamento, que é Cristo. Conheça Jesus na palavra de Jesus, e você vai ser edificado, e as pessoas que foram eleitas virão aqui, e elas serão edificadas também, e crescerão de maneira saudável. Por quê? Porque sob esse fundamento, Paulo está dizendo, a igreja cresce. E por quê? Para santuário dedicado ao Senhor. Porque agora esse que é templo do Espírito Santo, ele é o templo de adoração de Deus. Pedro diz que ele é uma pedra viva. Pedra viva nesse edifício que é a igreja. Então, a gente pode olhar a igreja de maneira coletiva, como um organismo vivo, o corpo, e a gente pode olhar a igreja de maneira individual, como cada membro, cada crente, como membro desse organismo vivo. Uma pedra viva, um tijolinho. Eu, você, nós somos como um tijolinho nesse organismo vivo que é a igreja, que cresce sob o fundamento que é Cristo, para que Deus seja adorado. Deus só pode ser adorado naquela igreja que tem Jesus como fundamento. Qualquer outra coisa é uma blasfêmia diante de Deus. Porque só Jesus, só a obra consumada de Jesus quebrou a parede de inimizade entre nós e Deus, pelo nosso pecado. Buscar a Deus sob qualquer outro fundamento é pretexto, e vai te condenar ainda mais pela tua presunção.
por você achar que você descobriu um caminho que ninguém descobriu. Seita trabalha assim, gente. É interessante isso, né? Para pensar como é que funcionam as seitas. Um dia, normalmente é criado assim uma seita. Um dia, alguém tem uma visão, sonhou algo maravilhoso. E a pessoa fala assim: Deus me revelou algo que Ele nunca revelou para ninguém. E ele começa a escrever e começa a ter seguidores. Pronto, nasce, põe um nome, nasce uma seita. Agora, presta atenção o que é uma seita. É alguém dizendo: Deus me revelou algo que Ele ocultou de todos os demais. Ele só revelou para mim e para a nossa denominação. É por isso que uma das características é: só há salvação na seita. Eles não têm esse negócio de igreja invisível, universal, que se estende para outras denominações. Não, na seita não. O deles é a igreja visível. Só há salvação dentro do grupo religioso. Por quê? Porque nós temos uma revelação que ninguém mais tem. Agora, por que Deus faria isso, hein? Essa pergunta eles não respondem. Por quê? Só esse grupo. E aqueles eleitos que viveram antes? E os apóstolos que não sabiam disso? Que esse sabichão agora sabe? Será que eles foram condenados? E por aí vai, irmãos. A palavra de Deus, ela é válida para todo o tempo, em todo lugar que ela é pregada. Toda igreja que tem por fundamento Jesus Cristo é uma igreja de Deus. Se a pessoa confessa Jesus, somente Jesus, como seu Senhor e Salvador, não importa que denominação ela está. Ela confia em Jesus. Depois que Pedro pega lá no Pentecoste, cerca de 3.000 pessoas estão aflitas, com o coração apertado. E agora? Nós crucificamos o Filho de Deus. O que vamos fazer? E o que Pedro fala? Vocês creiam na palavra, creiam em Cristo, sejam batizados, pronto, vocês vão começar a caminhar como igreja. É verdade, muitos ali não creram não. Às vezes passaram pelas águas, mas acabaram não crendo. Prova de que o batismo nas águas não salva. É meio de graça, é sinal, mas não salva ele mesmo. Quem salva é Cristo. É o sangue de Cristo que aquela água simboliza, aponta. Isso é outro problema de seita. Porque na maioria das seitas o batismo salva. Opere operato é a expressão latina. Ou seja, a água tem força em si mesma. Seria mais ou menos assim. Ex opere operato. Pronto. Ex opere operato. Ou seja, a água tem força em si mesma para salvar. Não, a teologia reformada não entende isso. O batismo é sacramento, é meio de graça. É um sinal que aponta para uma realidade espiritual, se ela ocorreu. Porque pode ser que a pessoa só tomou um banho também. Daí não teve meio de graça nenhum, né? Mas aquele que realmente é regenerado espiritualmente, sim, ele vai se batizar. É um sacramento, é um meio de graça. Deus abençoa essa vida, inclui na família da fé, inclui na igreja, testifica da purificação dos pecados, sim, sacramento. Mas aqui Paulo está dizendo, esse edifício que é a igreja cresce como um santuário para que Deus seja adorado. Portanto, Deus só pode ser adorado por alguém que está unido a Cristo e tem Ele como alicerce da sua vida. É aí que Deus é adorado. Fora disso, isso é presunção, isso é abominação e vai tornar a pessoa ainda muito mais condenada. Agora veja, essa igreja universal, como eu disse, esse organismo vivo, invisível, é formada de pedras vivas, que são os cristãos, judeus e gentios. Agora, uma nova humanidade, salva em Cristo. Olha o versículo 22. No qual também vós. Está vendo como Paulo passa de uma coletividade do 21 para uma individualidade? Agora ele vai falar mais de cada membro. No qual também vós, gentios, juntamente com quem? Com os judeus. Vocês pegaram bem. Estais sendo edificados. Olha esse estais sendo edificados, lá no grego, está no particípio. Significa o seguinte, é o processo de santificação. Até o final da nossa vida, irmãos. O Espírito Santo vai nos santificar, vai nos purificar do resto de corrupção que há em nós, vai nos edificar, para que esse templo que hoje sou eu e você, possa cada dia mais verter uma verdadeira adoração a Deus. Olha como tudo vai se encaixando. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados
para a habitação de Deus no Espírito. Olha que interessante, para a habitação, para que Deus faça morada, ou seja, uma habitação permanente. E aqui, esse no Espírito, também pode ser lido pelo Espírito. Claro, pela ação do Espírito Santo, vocês estão sendo edificados. Está na voz passiva, está no particípio, uma ação contínua, e está na voz passiva. Por quê? Porque essa edificação vem de Deus pelo Espírito. É a santificação, não vem de nós. Ninguém pode se auto-edificar, ninguém pode se auto-santificar. O Espírito, ele é santo porque ele santifica quem o habita, quem o possui. Então é por isso que Paulo constrói assim: estáis sendo santificados continuamente e pela ação do Espírito. Voz passiva. O sujeito que está agindo naquele objeto que está sendo santificado. Muito interessante isso. E daí a gente pode fazer algumas aplicações, concluindo aqui. Hoje foi mais rápido o nosso estudo, não é? Primeiro, olha só, vamos pensar um pouco. Como as pessoas sem Cristo estão no mundo atual, hoje? Olha lá, alguém quer ler para mim? Versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Quem achou pode ler alto para mim. Naquele tempo estava sem Cristo, separados para a comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como é que vive qualquer pessoa, qualquer hoje, que não tem Cristo como fundamento da sua vida? Ele está sem Cristo, separado da comunidade de Israel, ou seja, ele não faz parte do povo de Deus. Estranho às alianças da promessa, ou seja, ele não tem a promessa de perdão de pecados pela obra de Jesus, não tendo esperança justamente de ser perdoado pelo sangue de Jesus, e sem Deus no mundo. Essa é a condição da humanidade sem Cristo, irmãos. Terrível, não é? Terrível. Segundo lugar, há espaço para discriminação. Olhando para esse texto, há espaço para discriminação e arrogância na verdadeira igreja de Cristo? De forma nenhuma, irmãos. Cabe qualquer pessoa, de qualquer cor, de qualquer credo, antes de conhecer a Jesus. Pode chegar um pai de santo aí. Se ele chegar curvado diante de Cristo, ele vai ser recebido. Pode ser branco, negro, índio, chinês, enfim, inteligente, sem muita inteligência. Não há discriminação. Não pode haver discriminação na igreja de Cristo. Outra coisa, todas as pessoas religiosas têm paz com Deus? Olha só, não é? Não tem. Não é a religião. Exato. A religião pode escravizar. Não é isso mesmo, Patrícia? A religião escraviza pelas suas regras. Afasta a pessoa de Deus. Olha Paulo, gente. Paulo era religioso. Estava longe de Deus com toda a sua carga da lei de Moisés. Quando ele foi alcançado por Cristo, ele entendeu. Aí ele entendeu. E aqueles 3.000 lá em Pentecostes, né? Eu penso que muitos deles, depois que ouviram Pedro falar da obra de Jesus, eles também pensaram: nossa, mas eu vou no templo. Eu faço isso toda semana, eu faço isso, eu pratico aquilo. E ele, diz o texto ali, que eles ficaram com o coração compungido, apertado, desesperado. Eu matei o Filho de Deus, sendo religioso. Está cheio de religioso aí matando Jesus, o tempo todo, porque confia na sua religião, não confia no Cristo, em Jesus, para a sua salvação. Então, nem todas as religiões são boas aos olhos de Deus. A única religião que se destaca é a religião cristã e bíblica, não sectária, mas bíblica. Ainda, a igreja precisa hoje de mediadores humanos para ter acesso a Deus? Olha lá, gente, capítulo 2, versículo 18. Porque por ele, por Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Temos. O modo aqui é indicativo, o modo do verbo. Quer dizer, não resta dúvida. Não é subjuntivo. É indicativo. Nós temos, e temos agora, acesso mediante Jesus ao Pai. É a doutrina do sacerdócio real.
Todo crente, porque é a habitação do Espírito Santo, é a habitação do Espírito de Cristo. Ele tem acesso ao Pai, rasgou-se o véu. Maravilhoso isso, né? Olha só, mais um. Vamos ver. Como você se sente em saber que é um templo, um santuário vivo, onde Deus, pela ação do seu Espírito, é adorado? Para pensar um pouco nisso. Como é que você se sente, sabendo que você é um santuário de adoração a Deus, ao Deus verdadeiro? Isso é grande demais, a gente não consegue entender, irmãos. Talvez eu separei algumas coisas aqui. Gratidão, serviço a Deus, servindo outros irmãos. Como? Por exemplo, tolerando os mais fracos na fé, socorrendo os necessitados, sofrendo junto com a igreja. Irmãos, que tristeza. Às vezes igrejas que estão enfrentando momentos difíceis na sua caminhada, veem os seus bancos, há um êxodo na igreja. Pessoas que no passado estavam firmes ali, diante de alguma dificuldade, abandonam a igreja. Que tristeza isso. Onde é que estava ali o amor pelos irmãos, o apoio à liderança, o compromisso, em primeiro lugar, com Deus e com a sua igreja? Acabou. É a mesma coisa daquele que tem amigo enquanto tem dinheiro, né? Enquanto tem saúde, enquanto é bonito, enquanto dá churrasco, enquanto empresta o jet ski. E tem amigo. O dia que ele perder, aí ele vai ver quem era amigo dele. Porque é na hora da aflição que é testada a amizade, o amor. Na igreja não é diferente. Não é diferente. Olha lá. O que a gente sente também em sendo um santuário onde Deus é adorado? A responsabilidade, claro. Que responsabilidade, irmãos. Deus te chamou para ser adorado na tua vida. Paulo, quando ele diz assim aos Gálatas: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Olha a responsabilidade da vida de Paulo. Cristo vivia por ele. É isso que ele está dizendo ali. Não sou eu que vivo. Cristo vive usando a minha vida. Cristo está usando as nossas vidas a partir de agora. E isso é de grande responsabilidade. Zelo pelo crescimento no conhecimento da palavra. Claro, quanto mais eu conhecer esse Deus que se revela aqui, mais ele vai ser adorado pelo que eu penso, pelo que eu sinto, a forma como eu ajo. O anseio de abençoar outras vidas, levando o evangelho a elas. É mais ou menos assim. Nós éramos mendigos e nós achamos pão, o pão do céu. E o mendigo, quando acha pão, ele grita: achei pão, vem comer comigo. Vem comer, gente, eu sei onde tem pão. O pão é Jesus. Então, aquele que foi alcançado por Cristo, não tem jeito. Pedro diz assim, nós não podemos deixar de dizer, de falar aquilo que vimos, ouvimos. Quando ele está sendo questionado lá pelos religiosos, ali no início de Atos, ele fala: eu não posso deixar de falar. Eu caminhei com ele, eu vi o que ele fez, eu vi ele ressuscitado e sendo elevado ao céu. Então, a gente é movido a partilhar do evangelho. Por quê? Como estão as pessoas ao nosso redor sem Cristo? Nós vimos. Não pertencem ao povo de Deus. Estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, mortos espiritualmente, escravizados pelo pecado, pelo coração, por Satanás e pelo mundo. Terrível a situação das pessoas. E por que elas não se acabam? Por que elas não se aniquilam pela graça comum de Deus sobre a vida delas? A doutrina da graça comum é maravilhosa. Imagina uma pessoa debaixo da mão de Deus, sem Cristo, mas caminhando debaixo da mão de Deus. E às vezes Deus levanta um pouquinho a mão e ela se perde. E Deus abaixa um pouquinho a mão e ela é consolada. E ela vai tocando a vida dela. Lá, no dia do juízo, essa mão de Deus vai ser tirada. Há quem diga que o maior tormento no lago de fogo e enxofre não é o fogo e o enxofre. Não são o tormento das chamas, mas é a ausência da presença da graça comum de Deus. No inferno e depois no lago de fogo e enxofre. Não tem mais graça. Não tem mais amor. Acabou o tempo. Acabou a compaixão. Essa pessoa agora vai ser entregue plenamente ao coração caído dela, ao diabo, que vai ser um dos companheiros dela ali, porque é desenhado assim, que o diabo é um chefe lá no inferno. Não é nada, ele é mais um daqueles que vai estar lá, sofrendo um tormento eterno, junto com aqueles que o adoraram aqui. Então lá,
o maior tormento vai ser a ausência de Deus. Irmãos, se Deus entregasse o homem sem ele, a ele mesmo, esse homem, ele teria um grau de corrupção que a gente não faz ideia. Seria uma pessoa, por exemplo, talvez, um bom exemplo, são esses atiradores em escolas. O cara pega uma arma um dia, revoltado, ele vai para uma escola e ele começa a atirar em quem aparece na frente. Criança, jardim da infância, Fundamental 1, professor, é o diretor, ele passa a bala em todo mundo. Ou então, pais que entregam filhos para prostituição. O que é isso, gente? Que grau de corrupção é essa? Uma mulher que tem à luz uma criança e para esconder o filho, joga esse recém-nascido na lata de lixo. Corrupção num grau mais extremo, que a gente não entende, mas corrupção. Deus afasta um pouco a mão, entrega um pouco mais. Você quer ver o que você é capaz de fazer? Olha aí. Você quer ver qual o resultado do teu pecado no passado? Olha aí. Terrível. Por isso que as pessoas, elas não são tão más quanto elas poderiam ser. Você acha que o homem é tão mau quanto ele poderia ser? Não. Mesmo o pior malfeitor da humanidade, ele não é tão mau quanto ele poderia ser. Ali ainda está a graça comum de Deus, segurando a maldade desse homem. O que você pode fazer para quebrar as barreiras que você tem com outras pessoas? Se a igreja é para judeu e gentil, é para todo mundo, se Deus pode alcançar todo mundo, você tem problema com algumas pessoas? Com algum tipo de pessoa? Com algum tipo de classe social? Eu tenho. E eu tenho orado para Deus, para Ele quebrantar o meu coração, para eu amar essas pessoas, no sentido de pregar a elas o Evangelho. Não fazer o que elas fazem. Não concordar com o que elas fazem. Não, porque o que elas fazem é pecado. Mas amá-las a ponto de aceitá-las para pregar o Evangelho a elas. É isso. E você? Será que você tem preconceito com alguma classe de pessoas? É importante pensar nisso, irmãos, para que a gente tenha mais aceitação, por exemplo, também das diferenças teológicas. Diferenças teológicas nos afastam de muitos irmãos que estão salvos em Cristo. Porque se a pessoa confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, não importa se ela é pré-milenista, na escatologia dela, se ela entende o arrebatamento de maneira diferente da igreja, a tribulação da igreja ou não importa, porque isso é uma doutrina periférica. É claro que é importante ela saber a verdade, ela se aproximar quanto mais possível da verdade sobre esse tema, mas ela estando em erro nesse tema, não vai condená-la, porque ela está com a vida na mão de Jesus Cristo. Jesus é Senhor e Salvador. Ela não vive pelas obras dela, ela vive pela obra de Cristo. Entende? E por aí vai, tem muitas outras doutrinas. Por exemplo, outra também, que as pessoas brigam tanto, a quantidade de água no batismo. Que tristeza. Gente brigando. É por aspersão, é por imersão. Não, é por efusão, que é mais água do que a aspersão. Gente, não é a quantidade de água do batismo que vai salvar. Mas tem gente que diz, não, porque tem que mergulhar, senão você não foi perdoado. Mas não é a água que perdoa. É o sangue de Jesus Cristo, figurado por aquela água. E daí, quanto vale uma gota do sangue na aspersão? É isso que ninguém responde. Se é o sangue de Jesus Cristo que perdoa pecado, meu caro, quanto vale uma gota aspergido sobre um pecador? Precisa dar um banho nele? E se uma gota do sangue de Cristo for derramado sobre ele? Nós batizamos por aspersão. Pois bem, quanto vale uma gota do sangue de Jesus, que aquela gota de água figura, não tem preço. Entende? E as pessoas brigam pela quantidade de água. Então, o que você pode fazer para quebrar as barreiras que tem com outras pessoas? Temos que ter um pouco mais de tolerância com essas coisas. Por exemplo, com doutrinas que não são fundamentais da fé, que não estão ligadas ao núcleo, à trindade. Jesus ter nascido, vivido e morrido sem pecado, ter ressuscitado dos mortos, Ele ser o único e suficiente Salvador, a única obra que Deus aceitou. Essas verdades são fundamentais. Quem sair fora disso não é cristão. Mas quem está nisso e pensa diferente em outras questões, é preciso ter tolerância, amar essas pessoas também.
porque se elas estão em Cristo, elas estão salvas. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, né? Mesmo assim, olha só, era só o último ponto, e lá se foram 54 minutos. Vamos orar para a gente encerrar aqui o nosso estudo, e a gente vai ter a nossa confraternização ali, tem um bolinho de milho ali, bem gostoso, um cafezinho, para a gente poder conversar um pouquinho ali. Nós vamos orar para encerrar. Santo e eterno Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi lida aqui e foi explicada dentro daquela capacidade tão limitada que o Senhor tem nos dado de compreensão. Obrigado, Deus, que o Teu Espírito possa aplicar aquilo que é fundamental para a nossa santificação, para a nossa salvação, para a nossa edificação como igreja do Senhor. Aplica isso, Senhor, à nossa mente, ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esse tempo, por esta oportunidade tão preciosa, em que estamos crescendo no conhecimento da Tua palavra, para que o Senhor seja cada dia mais adorado em nós, que somos templos, que fomos feitos templos para a habitação do Senhor. Ó Deus, que privilégio, que graça, que amor derramado sobre nós, pecadores. Ajuda-nos, Senhor. Afasta de nós todo espírito soberbo, orgulhoso, vaidoso, Deus. Afasta isso, porque foi graça, foi a Tua graça que superabundou sobre nossas vidas miseráveis, nos dando vida ao nos unir a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Guarda-nos do mal no restante desta noite, Senhor. Continua conosco nesta semana, nos prepara para a reunião de oração quinta-feira. Obrigado mais uma vez pelos Teus filhos que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Fica com o Teu povo, Senhor. Recebe a adoração na mediação de Jesus Cristo nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.